Gente, dando continuidade à nossa disciplina Fisiologia Veterinária Básica, findando a nossa disciplina, quase terminando, nós vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso autônomo e sua relação, né, com a medula adrenal, que a gente já estudou no sistema endócrino. Então, o sistema nervoso autônomo, ele é responsável pela regulação das funções involuntárias e subconscientes, diferente, né, do que a gente viu grandemente para o sistema nervoso motor somático. Então, lembrando que o sistema nervoso autônomo ele também faz parte do sistema nervoso motor, só que não mais do sistema nervoso motor somático, que a gente viu que inerva músculo esquelético para a manutenção de postura e locomoção. No caso do sistema nervoso autônomo, todas as suas funções, elas independem da nossa vontade, né? São involuntárias e também são subconscientes, como é o caso da regulação do batimento cardíaco, todo o processo digestório, dilatação de pupila, liberação de sucos, também de alguns fluidos, né, como lágrimas, por exemplo. Então, é independente. E, consequentemente, né, não vai estar sob nenhum controle nosso, embora centralmente a gente possa ter, em alguns casos, alguma interferência. Mas, né, caracteristicamente, sempre lembrar que o sistema nervoso autônomo é autônomo. Então, ele é involuntário, a sua função, né, é involuntária e subconsciente. Esse sistema nervoso autônomo, ele é oriundo, né, de controles hipotalâmicos. Então, o centro de controle do sistema nervoso autônomo é o hipotálamo. É mais uma função essa do hipotálamo. E essa denominação, né, de sistema nervoso autônomo, ela caracteriza dois sistemas nervosos periféricos: o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático, que a gente vai descrever melhor mais para frente. Mas, desde então, é bastante importante lembrarmos que, além de serem involuntários e subconscientes, esse sistema nervoso, apesar de motor, ele apenas vai inervar músculo liso, cardíaco e algumas glândulas, alguns tecidos glandulares, como glândulas sudoríparas, por exemplo. Então, a gente não controla a liberação do suor. Isso é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Daí, não tem a interferência da nossa vontade, mas sim da necessidade no nosso corpo. Então, esse controle autônomo é muito importante, porque imagina, né, no caso do animal em estado de sono, como seria o controle cardíaco, embora que o coração nós sabemos que tem um controle próprio desse batimento, né? Mas como seria, por exemplo, a nossa respiração, a nossa digestão, porque a gente não teria esse estado de consciência nesse momento. Então, o sistema nervoso autônomo ele permite esse controle conjunto, independente da nossa vontade. Então, diferente do sistema nervoso motor somático, que inerva apenas músculo estriado esquelético, o sistema nervoso autônomo, não esquecer que ele vai inervar apenas músculo liso, cardíaco e tecidos glandulares, ou seja, tecidos cujas funções independem de nossa vontade. E como eu falei, apesar de autônomo, ele tem um certo controle reflexo e cerebral. Então, o que o sistema nervoso autônomo busca manter em nosso organismo é o equilíbrio, de acordo com a situação a que esse organismo está exposto. Então, por exemplo, ingerimos alimento. O nosso sistema nervoso autônomo precisa favorecer essa digestão. Assim, ele dispara o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático, que é favorável à digestão. No momento de jejum, ele vai fazer o oposto, ele vai disparar o nosso sistema nervoso autônomo simpático. Em uma situação de luta e fuga, ele vai disparar o nosso sistema nervoso autônomo simpático em detrimento do parasimpático. Então, veja que são controles realmente involuntários, independentes da nossa vontade, que ocorrem para a manutenção de uma homeostasia, de acordo com o momento, né, em que temos essas variações
em relação às situações vividas para a manutenção, né, da vida. São alterações da funcionalidade orgânica para a manutenção da vida. Então, sempre o nosso sistema nervoso autônomo ele vai buscar manter o equilíbrio entre as suas pulsões simpáticas e parasimpáticas, mas disparando cada uma dessas porções de acordo com as necessidades do organismo em relação a determinada situação vivida. Então, novamente lembrando, né, essa diferença entre o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso somático. Então, o sistema nervoso autônomo, ele inerva órgãos, ele tem como órgãos-alvos os músculos lisos, cardíacos e algumas glândulas. Ele é formado por 2 segmentos nervosos periféricos, isso é bastante diferenciado, porque nós vimos que na porção somática, assim como também na porção sensorial, que nós estudaremos posteriormente, eles só possuem um segmento nervoso periférico, ou seja, deixando a medula, deixando o tronco encefálico, nós temos apenas um neurônio inferior, né? Um neurônio aferente, no caso o sensorial. Então, esse neurônio ele sai do sistema nervoso central, né? Deixa esse sistema nervoso central, onde seu corpo faz parte desse sistema nervoso central, né? Nas raízes, dorsal ventral, e o axônio segue até o órgão-alvo, ou o dendrito advém desse órgão-alvo. Mas o corpo celular desse neurônio, ele permanece no sistema nervoso central. Diferente do sistema nervoso autônomo. Então, como ele tem 2 segmentos periféricos de neurônios, um neurônio segue esse princípio, que nós acabamos de dizer, né? Tem no corpo celular no sistema nervoso central, e o neurônio com o qual ele faz sinapse, não. Então, esse corpo, logicamente, ficará fora do sistema nervoso central. Então, essa é uma característica do sistema nervoso autônomo. De forma que o primeiro neurônio é chamado de fibra nervosa pré-ganglionar e o segundo neurônio de fibra nervosa pós-ganglionar. E aí é o conjunto de corpos celulares fora do sistema nervoso central ocorre a formação dos gânglios. Então, os gânglios, eles são característicos do sistema nervoso autônomo. E aí, né, no caso, outra característica é que essa fibra nervosa pós-ganglionar, ela é amielínica. Então, ela vai ter uma condição mais lenta. Então, a gente já comentou, né, o sistema nervoso autônomo, ele tem 2 porções. A porção simpática e a porção parasimpática. Anatomicamente falando, nós temos distinções também entre essas duas porções. No caso do sistema nervoso autônomo simpático, os neurônios que o formam, né, a porção periférica, eles são emitidos a partir do tronco encefálico, então da porção cervical e da região sacral, enquanto que os neurônios os neurônios parasimpáticos, enquanto que os neurônios simpáticos, eles se originam da porção tóraco-lombar. Então, sempre essa porção tóraco-lombar, né, a gente vai ter, deixando essa região, neurônios que formam o sistema nervoso autônomo simpático e da porção do tronco encefálico e né, na região cervical e a região sacral, os neurônios parasimpáticos. Outra característica anatômica é onde se localizam esses gânglios, né, esses conjuntos de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central. No caso do sistema nervoso autônomo simpático, esses gânglios eles se encontram próximo à medula, né, próximo à coluna vertebral, ou seja, próximo à medula espinhal. A única exceção é no caso da medula adrenal, que a gente já viu que o segundo neurônio, né, o neurônio pós-ganglionar, ele é rudimentar, é a célula cromafim, que fica na própria adrenal. Então, o gânglio, nesse caso, apesar de estar localizado aqui, né, na imagem, ele fica na adrenal, dentro da região medular, fazendo sinapse com a segunda célula, que é a célula cromafim. Então, essa é uma exceção.
Já no caso do sistema nervoso autônomo parasimpático, isso é normal. Então, é característico dele os gânglios, né, os conjuntos de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central, eles estarem muito próximo ao órgão-alvo da ação ou no órgão-alvo da ação. Então, novamente, né, mostrando justamente essa ideia. Então, o axônio do neurônio pré-ganglionar, no caso do sistema nervoso autônomo simpático, por ser bastante curto, ele faz com que a sinapse ganglionar ela ocorra muito próximo, né, à medula espinhal, de forma que os corpos dos neurônios, os corpos de neurônios presentes fora do sistema nervoso central, que são os neurônios pós-ganglionares, eles fiquem bastante próximos dessa medula espinhal. Já os axônios, né, dos neurônios pós-ganglionares, eles vão ser longos para conseguir chegar até o órgão-alvo. A origem, como já falamos, no sistema nervoso autônomo simpático, a origem dos neurônios pré-ganglionares, eles são sempre na medula espinhal, na região tóraco-lombar, e saem pela raiz ventral, porque também, né, fazem parte do sistema nervoso motor. Então, aqui justamente mostrando o neurônio pré-ganglionar curto e o pós-ganglionar longo. Então, isso é bem característico do sistema nervoso autônomo simpático. E aqui, essa saída pela raiz ventral, que é justamente a porção motora, né? A gente já estudou que a raiz dorsal é a porção sensorial, onde adentram os neurônios sensoriais, e a raiz ventral é a porção motora. A exceção a essa característica, a gente já falou também, que é a medula adrenal. Então, veja aqui na medula adrenal, o neurônio pré-ganglionar é muito longo, diferente das demais porções do sistema nervoso autônomo simpático, cujo neurônio pré-ganglionar é um neurônio curto. Por que ele tem que ser longo? Né? Porque ele tem que chegar lá no neurônio pós-ganglionar, que fica na medula adrenal e é a célula cromafim. Então, quando é feita essa sinapse, que é uma sinapse que a gente vai estudar, né, com acetilcolina, é uma sinapse colinérgica, ocorre a liberação do seu conteúdo, que é justamente a adrenalina, a noradrenalina, principalmente, e essa adrenalina, essa noradrenalina, cai para a corrente sanguínea. Por isso que ele não é considerado aqui como neurotransmissor, mas sim como hormônio, né? Que é o que a gente já estudou, apesar de fazer parte do sistema nervoso autônomo. Então, a gente tem uma célula neurosecretora, similar à do hipotálamo. Então, já no sistema nervoso autônomo parasimpático, novamente lembrando, a fibra, né, a célula nervosa, o axônio da célula nervosa pré-ganglionar, ele é muito longo, ficando muito próximo, ou o gânglio, né, muito próximo, ou até mesmo dentro, né, na estrutura do tecido do órgão-alvo. E nessa região do gânglio é onde vai ter a sinapse ganglionar com o neurônio pós-ganglionar, que nesse caso é curto. E a origem, né, lembrando desses neurônios periféricos do sistema nervoso autônomo parasimpático, é na região do tronco cerebral e na medula espinhal sacral. E daí ele ser chamado de sistema crânio-sacral, enquanto que o simpático é o sistema tóraco-lombar. Esse sistema nervoso autônomo, ele funciona através da atuação de dois neurotransmissores. Então, naquela sinapse final, né, pós-ganglionar, que é justamente a do neurônio pós-ganglionar com o órgão-alvo, assim como também as sinapses ganglionares, elas só ocorrem com esses dois neurotransmissores. Ou é acetilcolina, ou é noradrenalina, com algumas exceções, onde se tem, atuando como neurotransmissores, os neurotransmissores atípicos que a gente já estudou, como, por exemplo, o óxido nítrico. Mas, de forma padrão, os neurotransmissores que atuam no sistema nervoso autônomo, eles são a acetilcolina e a noradrenalina, com algumas particularidades para cada sistema, que a gente vai estudar agora. Então, no caso da acetilcolina,
ela vai ser o neurotransmissor empenhado na ação de condução de informação sempre para todas as sinapses ganglionares. Então, veja aqui na imagem, todas as sinapses ganglionares do sistema nervoso autônomo, seja ele simpático ou seja ele parasimpático, nós teremos a acetilcolina. Então, o neurônio pré-ganglionar com o pós-ganglionar, a sinapse entre eles, sempre será, que é o somático motor, então sempre será com a acetilcolina. Então, sempre a acetilcolina estará presente nessa sinapse. Também, na sinapse parasimpática. Então, toda sinapse parasimpática, sem exceções, ela é feita com acetilcolina. Assim como também sinapses no sistema nervoso autônomo simpático, quando estamos aí tendo o envolvimento de neurônios, né, do sistema nervoso autônomo simpático, que inervam vasos sanguíneos da musculatura. Então, veja, eu não estou dizendo de musculatura, porque a gente já viu que musculatura esquelética só é inervada pelo sistema nervoso autônomo, ou sistema nervoso motor, somático. Então, estou falando de vasos. Vasos é músculo liso. Então, os vasos sanguíneos dos músculos esqueléticos, apesar de simpáticos, eles são inervados por neurônios do sistema nervoso autônomo simpático que liberam acetilcolina, justamente para permitir que haja uma vasodilatação, mesmo em um momento em que está sendo ativado o sistema nervoso autônomo simpático, que se caracteriza por vasoconstricção. Por que isso? Para manter a função muscular adequada em um momento de luta, em um momento de fuga. Então, o músculo esquelético ele precisa estar sendo nutrido e oxigenado nesse momento. E essa é uma das alternativas, é uma das formas disso ser conseguido. Então, enquanto todo o organismo praticamente está sofrendo vasoconstricção, esses tecidos, chamados tecidos críticos, como a musculatura esquelética, ele está sofrendo vasodilatação para receber a nutrição, a oxigenação devida. E também algumas glândulas sudoríparas são inervadas por uma porção simpática, onde a sinapse pós-ganglionar com o órgão-alvo ocorre através de acetilcolina. E aí, toda sinapse em que o neurotransmissor acetilcolina é chamada sinapse colinérgica. Toda vez que falamos de sinapse colinérgica, falamos de sinapses em que o neurotransmissor empenhado nessa função é a acetilcolina. No caso da noradrenalina, da adrenalina também, esses são os neurotransmissores que são responsáveis pela função da maior parte do sistema nervoso autônomo simpático. Então, a maior parte, praticamente todo o sistema nervoso autônomo simpático, né, com exceção daquelas porções que já falamos, vaso sanguíneo da musculatura esquelética e algumas glândulas, eles funcionam por meio de sinapses pós-ganglionares com o órgão-alvo, onde são liberados como neurotransmissores a noradrenalina e a adrenalina. Então, esses são os neurotransmissores primordiais, né, principais do sistema nervoso autônomo simpático. E aí, lembrando que no caso da medula da adrenal, eles não vão funcionar como neurotransmissores, mas sim como hormônios, porque a partir do momento em que são liberados, eles caem na corrente sanguínea para alcançar o órgão-alvo. Então, quanto aos receptores, né, e a atuação dos neurotransmissores nesses receptores, nós também temos variações nesses neurotransmissores, nesses receptores. Então, a gente já viu, por exemplo, né, que para acetilcolina a gente pode ter receptores nicotínicos ou muscarínicos. Para a adrenalina e nora, né, a gente pode ter os alfa, os beta, 1, 2. Então, de acordo com essa ligação do neurotransmissor e o tipo de receptor, a gente vai ter variações também nas ações. Então, através dessa ligação com o receptor, né, a ligação receptor-neurotransmissor, a gente vai ter a função desempenhada desse sistema nervoso, lembrando que o receptor nada mais é do que uma proteína de membrana, que vai poder ser ionotrópico ou metabotrópico. Pode ser um canal diretamente ou não.
Então, dessa ligação do neurotransmissor com o receptor, nós teremos uma alteração na permeabilidade de membrana das células alzinhas, né, que a gente já estudou isso, a alteração do potencial de membrana e a geração do potencial de ação, que vai culminar com a resposta, né, posteriormente, por fim, a resposta biológica. E aí, essa intensidade do potencial de ação, de acordo com o estímulo, ele pode ser maior ou ele pode ser menor. E no caso da geração do potencial de ação, lembrar que sempre vai ter que ser alcançado o limiar de excitação para que ocorra. Então, dessa forma, como receptores da acetilcolina, nós podemos ter duas possibilidades, que já estudamos. Os receptores nicotínicos e os receptores muscarínicos. Os receptores nicotínicos, eles são os receptores que se localizam em todas as sinapses ganglionares. Então, todas as sinapses ganglionares, elas são sinapses excitatórias, porque nós temos que excitar aquele neurônio pós-ganglionar para que ele conduza a informação nervosa para o músculo-alvo. Então, todas as sinapses ganglionares, elas são sinapses do tipo nicotínica, né? Sinapses colinérgicas, onde o receptor, ele é o receptor nicotínico. Ele é um receptor ionotrópico, responsável pela abertura de canais de sódio, potássio e cálcio, como já estudamos. E também, né, a gente também já estudou isso, que na sinapse motora somática é também esse receptor nicotínico que atua para a contração do músculo estriado esquelético através da sinapse colinérgica. Já o receptor muscarínico, ele é um receptor localizado na sinapse pós-ganglionar, na sinapse com o órgão-alvo. Então, as células-alvo da ação do sistema nervoso autônomo, grandemente aí o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele tem receptores muscarínicos. Então, em geral, são sinapses inibitórias, sinapses para relaxamento, por exemplo, né, desse órgão-alvo. Então, a gente, em geral, vai ter aí uma ação inibitória por esse receptor muscarínico, que é um receptor do tipo metabotrópico. E aí, no simpático, lembrar que isso também acontece na sinapse com o órgão-alvo, no caso dos vasos sanguíneos do músculo esquelético e de algumas glândulas. Essa descrição que a gente acabou de falar, né? Então, aqui, ó, no músculo esquelético, lembrar que ele não faz parte do sistema nervoso autônomo, ele é sistema nervoso motor somático, mas só lembrando que a gente já estudou isso, né? A gente vai ter um neurônio motor inferior, a liberação de acetilcolina, que se liga com receptores nicotínicos, excitando a contração muscular. Já no sistema nervoso autônomo, na porção simpática, a maior proporção desse sistema nervoso autônomo, ele vai funcionar com acetilcolina e nicotina como neurotransmissores finais. Entretanto, na sinapse ganglionar, entre o neurônio pré-ganglionar e o pós-ganglionar, sempre em todas as porções do sistema nervoso autônomo, o neurotransmissor empregado vai ser a acetilcolina, consequentemente as sinapses são colinérgicas e os receptores são nicotínicos. Então, a gente vai ter uma despolarização na célula pós-ganglionar. Já a sinapse com o órgão-alvo, a liberação, no caso do sistema nervoso autônomo simpático, vai ser, na maior parte, como já dito, de noradrenalina e adrenalina. E aí, esse neurotransmissor, ele vai fazer sinapse através de receptores adrenérgicos, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Entretanto, nós temos a particularidade que estamos estudando nos vasos sanguíneos de músculo e também em algumas glândulas, onde a gente tem a liberação de acetilcolina e os receptores são muscarínicos. E todo o sistema nervoso parasimpático, como já vimos, trabalham nas duas sinapses existentes, tanto a ganglionar quanto com o órgão-alvo, com acetilcolina. Só que um receptor vai ser nicotínico e o outro vai ser muscarínico, após ganglionar.
Então, no caso do sistema nervoso autônomo simpático, propriamente dito, o neurotransmissor empregado vai ser a adrenalina e a noradrenalina. E os receptores possíveis são os receptores alfa-adrenérgicos e os receptores beta-adrenérgicos, onde nós temos o alfa-1 e o alfa-2, mas ambos com o mesmo papel, e os receptores beta-1, beta-2, que tem bastante alteração, né, na sua função de acordo com o tipo desse receptor. Então, diferentes tecidos possuem diferentes receptores. Então, no caso, a gente já viu, né, receptor beta-adrenérgico, a gente vai ter essa variação, por exemplo, no tecido cardíaco. Então, nos vasos sanguíneos, a gente tem o beta-2, que causa vasodilatação, mesmo sendo parte do sistema nervoso autônomo simpático, quando a gente espera vasoconstricção. E o beta-1, ele vai estar envolvido com, por exemplo, no músculo cardíaco, nesse caso, com a aceleração do batimento cardíaco. E isso a gente vai descrever melhor posteriormente.